Olá, alunos da terceira série do ensino médio, vamos à nossa primeira aula de língua portuguesa do ano 2021. Eu sou a professora Tayana e estarei aqui acompanhando vocês no chat hoje, porque o assunto é bem interessante. Já vou deixar um recado para vocês também, para quem não sabe, nós temos lá o nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e você pode acompanhar o spoiler das nossas aulas. E hoje, como nós vamos falar de literatura, por onde anda a literatura, eu acho que ninguém mais adequado do que ele, que vocês conhecem, professor Mauro Marcel, falando pra gente aí um pouquinho por onde anda essa literatura, hein, professor Mauro? Professora Tayana, legal estar de volta aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal da terceira série do ensino médio aqui mais uma vez. Bem-vindos à nossa aula. Você que estava em outra escola, em outro estado, escola particular, chegou agora. Eu sou o professor Mauro, a professora Tayana. Somos a equipe de língua portuguesa do ensino médio do Centro de Mídias de São Paulo. E bem-vindos à primeira aula de língua portuguesa. Agora há pouco nós estávamos numa aula de eletiva, falando sobre orientação de estudos. Corremos para cá, para o estúdio de língua portuguesa. Trocamos de estúdio. Estamos aqui com a língua para fora, mas está tudo certo, né? E, exatamente, professora, na aula de hoje, por onde anda a literatura? Primeira aula, caderno Aprender Sempre na tela, qual é o objetivo? Então vamos lá ler, né, os objetivos da aula de hoje, ler o gênero textual poema e associá-lo ao contexto de produção, estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de conhecimento prévio, utilizar repertório cultural próprio para ampliar sentidos do texto. E a gente já tem também aí o QR Code para baixar, Exatamente. Se você está sem o caderno, Aprender Sempre, está sem o material, olha só, está na tela. Ele vai aparecer várias vezes durante a aula para você poder, né, de alguma forma, poder ter acesso a esse conteúdo. Então, peça a sua escola, eles vão ter lá o caderno para passar para você, senão a gente dá esse jeito para vocês. E habilidade, mais objetivos, ler trechos do gênero textual romance e associá-lo ao contexto de produção, situando os aspectos históricos. Identificar nesse gênero textual os efeitos de sentido decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam a sua organização. E, professora Tayana, qual é a habilidade? Então vamos à habilidade essencial aí do caderno do aluno, aprender sempre, reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, personagens, marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos na construção de sentido no romance do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração de sentido. Eita, que baita aula! Nossa, hoje, vai ser bastante coisa. Então, olha, para você que é novo aqui no Centro de Mídias, funciona assim, a gente começa sempre a aula falando dos objetivos, das habilidades, para organizar, você pegar seu material, seu caderno, fazer tudo organizadinho. E quando a gente coloca umas perguntas para você responder aqui, não é o tempo da escola, né? Porque na escola a gente faz um questionário, faz um debate, fica 1 hora, 2 horas, te deixar um questionário de 15 minutos, foi a aula inteira. Então o que acontece? Aqui a gente vai dar um tempinho para vocês, pensa rápido, compartilha no chat, conversa com a gente, vai ser bem legal. Por exemplo, vamos começar a nossa aula com essa pergunta. Um minutinho não, essa pergunta é fácil. 30 segundos, responda para nós. Você acredita que os livros mudam as pessoas? 30 segundinhos e já voltamos. E olhando aqui o chat, muitos professores falando que estão com saudade da gente, nós também estávamos com saudade de vocês. Passa lá no nosso Instagram, manda um alô lá pra gente. O pessoal está falando aqui, professor Mauro, que acredita sim na mudança, concorda. Eu não estou vendo ainda nome de aluno, pode mandar, viu, gente, o nome dos alunos, mas eles estão falando aqui, deixa eu ler o da Cleide. Mudam as pessoas, mudam o vocabulário e mudam o ponto de vista. E tem muita coisa aqui, hein, posso dizer, professora Tayana, que sem os livros eu seria outro ser humano hoje, eu seria uma pessoa diferente. E vamos perguntar mais uma coisa diferente para vocês. Olha só, qual foi a última obra literária que você leu? O que mais chamou a sua atenção nessa leitura, né? Então, 30 segundos? Dá tempo, vai lá. Responde para a gente já volta.
E vamos lá as respostas dos nossos alunos. Ah, tá começando a aparecer aluno aqui. O Alan, da terceira série A, ele disse que muda também. Eu sei que tá, né, até conversar com a mim trazer acaba chegando atrasado, mas sem problema. E o Vinícius fala aqui que foi Machado de Assis, Uau. que ele leu, e Senhor Embaixador também. Deixa eu ver aqui, o Matheus também participando com a gente. Diário de Anne Frank. Diário de Quem Anne Frank, foi? livraço, Paulo Augusto, da professora Elizabeth. Bacana, Diário de Anne Frank, Machado de Assis. Gente, são livros bem legais. A literatura, ela tem o poder de modificar as pessoas, ela tem o poder de... Na literatura, ela abre um caminho para o sonho. A gente pode pensar coisas, abrir possibilidades que o texto não literário talvez não traga. Então, a gente vai conversar sobre isso neste momento, né? Vamos diferenciar, isso é uma terceira série. Se está na terceira série, você já leu bastante literatura, né? Então, vamos pensar assim. Qual é a diferença entre um texto literário e não literário? Você que agora já tem experiência em literatura ao longo desses 2 anos. Eu estou falando bastante aqui para poder dar uma enroladinha, você pensar tal, sim. E para eu poder pedir o tempo. Eles estão falando bastante livro aqui, viu, professor eu sei. Mauro? Aí a gente muda de assunto muito rápido, eu sei, Sim, mas a aula é mas sem dinâmica, problemas. acontece. Vamos lá Pode então. mandar, gente. Responda para nós em 1 minuto, porque essa pergunta vale a pena. Qual é a diferença entre um texto literário e um texto não literário? 1 minuto, já voltamos. Então vamos lá, a participação, aluno, professor, está lotado aqui hoje, ó. A professora Márcia mandou a resposta da aluna Bárbara. A principal diferença está no cuidado com a linguagem. A Pro Valéria mandou do aluno Paulo. A forma com que o mesmo é produzido e escrito. Aí fala que literário é subjetivo, a linguagem, subjetividade. Tem muita coisa, professor Mauro, muita coisa. Nossa, fiquei feliz agora. No texto literário existe o trabalho com a linguagem. A literatura é a arte da palavra, né? Seria as figuras de linguagem, professor também, Mauro? O aluno Eric falando também. Eu adoro usar, tem vários outros exemplos, né? Mas Sim. eu adoro usar o mesmo exemplo, que é o poema do Carlos Drummond, No Meio do Caminho. Que ele fala assim, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha, se você lê esse texto de forma não literária, você está imaginando no caminho uma pedra e o texto perde todo o seu sentido. Quando você começa a pensá-lo que é um texto artístico, olha só, ele escolheu a palavra tinha, não é a palavra havia. Tinha é coloquial. Tinha não é formal, então não é havia uma pedra, tinha. Então ele escolheu a linguagem do dia a dia. E no nosso dia a dia, as pedras aparecem. Que pedras? Não, pedras físicas, não, problemas. Então os problemas vêm. E os problemas vão, porque tinha uma pedra, não tem mais. E o problema volta. Ou seja, num poema que fala sobre pedra no meio do caminho, você está falando sobre a própria vida. Porque pessoa Tayana, que não tem pedra no caminho, está morta. É verdade, a vida é lutar, né? É lutar. A sobrevivência. Exatamente. E ele Ou trata seja, isso no texto. A literatura traz isso pra gente, esse debate. Ou seja, ela possibilita falar de forma artística, de forma profunda sobre temas relevantes. Subjetividade, claro. Figuras de linguagem, claro. Texto não literário, ele é o texto que é mais físico. Por exemplo, uma receita de bolo. Você não vai ficar pensando, olha, o que o autor da receita de bolo quis dizer quando ele disse ovo, fermento. Não, ali fermento é fermento. Olha, quando ele fala o médico, receita médica, remédio para o coração, olha, o que ele quis dizer com aquilo. Não, aí é o texto não literário, é o texto com o sentido físico da palavra. Remédio aí é remédio, medicamento é medicamento.
Na literatura tem sempre aquela dúvida, sempre aquela possibilidade. Claro, tem o certo e tem o errado, mas sempre a gente busca sempre abre margem para a interpretação. E as possibilidades são inúmeras, né, professor Mauro? Você trata ali da linguagem subjetiva e você pode até também denunciar alguma coisa, deixar ali subentendida a sua denúncia, o seu protesto, através da literatura. Então, as possibilidades são enormes, são gigantescas, né? Por falar em denúncia, olha a imagem na tela. O que podemos, não vamos dar tempo, mas vamos pensar juntos. O que podemos inferir a partir da leitura desta imagem? Então, compartilhe conosco sua informação, o que você acha. Essa imagem está na página 4 do caderno Aprender Sempre, né? Então, olha só, temos aqui, ó, do lado esquerdo da tela, temos parece que é um pirata, né? Tem um tesouro ali, temos uma caravela. Então, o que podemos inferir a partir da leitura dessa imagem, né? Podemos inferir, quer dizer, não está escrito, não está expresso, mas a gente pode denotar, né? Ou seja, já falei algumas coisas, pode ser um pirata, ele guardou um tesouro, né? Olha, no meio tem as palavras elas contam histórias de piratas, nos fazem viajar, né? Elas nos levam para outros lugares, a gente vive aventuras. Será que alguém nunca leu uma história que contava de um tesouro escondido, de uma ilha de pirata, né? Uma ilha perdida, né? E será que o fato de ter duas páginas, né, um lado e outro, seria também os dois lados da história? Quem conta a história de uma forma... Por exemplo, eu vou avançar aqui, pode, Mauro? Então vamos lá. Eu tenho a descoberta do Brasil, eu tenho a história de quem descobriu e da história de quem estava aqui. Eu tenho os dois lados da história através... Olha, não sei, pensei nisso. Estamos fazendo literatura, estamos abrindo possibilidades. Olha só, nós temos do lado aqui, né, um lado com ouro, né, com um tesouro, e temos aqui uma caravela. Podemos interpretar, olha só, talvez sejam os portugueses aportando aqui, podemos contar várias histórias, é literatura. Outra imagem, o que podemos inferir a partir da leitura desta outra imagem? Olha só, temos um livro que tem uma flor ao lado, um formato de decoração, ou seja, outras histórias que podem ser contadas pela literatura, histórias de amor, histórias de afeto, amor não apenas de homem e mulher, né, que também é um amor legal, bacana, mas amor de você por você mesmo, tem um conto, claro. Não, é assim, ai, Mauro, desculpa, mas assim, a gente não vai seguir a risca o caderno do aluno, tá? São 4 aulas e aí a gente vai trabalhar com toda a sequência, tá bom? Tem dúvida? Manda pra gente lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E vamos aí ao amor pela leitura que o prof. Mauro tá falando. Exato, claro, olha só. Nós temos aqui um livro que conta histórias de amor, né? Então, ou seja, a literatura nos possibilita contar várias histórias. Nos contar a história da nossa pátria, da nossa terra, histórias pessoais. Por exemplo, tem um conto da Clarice Lispector chamado Amor, que ela fala do amor por si mesma e o amor pela família. Tem uma história do Shakespeare, Romeu e Julieta, que é a história de amor mais conhecida de todos os tempos, né? Um casal que não pode ficar junto, ou seja, há possibilidades. O Guilherme está falando para a gente aqui que é um livro romântico, foi essa associação que ele fez. Exato, e é um livro romântico, perfeito. Que alivia o coração. Eu achei amor pela leitura, viu, pode Guilherme? Ser também. A gente interpreta, né? Histórias de amor, Angélica, vocês têm muito. Claro, o pessoal tem muito. Exato, olha só, vamos começar lendo um texto que fala muito sobre um tipo de sentimento bem legal. A professora Taiana vai ler para a gente. É um texto famosíssimo e como nós estamos começando hoje o nosso ano, terceira série, vamos trazer para vocês um pouquinho de revisão do que foi um texto bem famoso que lemos várias vezes na segunda série do ano passado. Eu estava lá com vocês, quem estava aqui no Centro de Mídias acompanhou. Canção do Exílio de Gonçalves Dias, professora Taiana. Só essa imagem já parei. Bacana, vamos lá, né? Então vamos, Canção do Exílio, vamos ao texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Que bacana, parabéns. Nossa, que leitura emocionante.
Então, gente, olha só, um dos poemas mais famosos da literatura mundial, do Brasil, com certeza, está no nosso hino, né? O hino nacional brasileiro cita, entre aspas, procura no verso do livro didático, na internet, está citando, né, esse poema. Então, quem foi feito primeiro, o hino nacional ou essa canção? A canção, o poema foi feito primeiro. O hino cita. O hino cita a canção, então a canção foi primeiro, né? Exatamente. Olha que interessante, gente. Pergunta para vocês. 30 segundos, porque nós estamos agilizando tudo hoje. Eu estou enrolando aqui para fazer 30 segundos, mas 30 segundos tem 1 minuto, 1 minuto e meio. Olha só, qual é a condição apresentada pelo eu lírico no poema Canção do Exílio? Ou seja, o que ele está sentindo aí? O que passa, né? O que se passa por ele? 30 segundos, já voltamos. Vamos lá as respostas. Então, muita saudade, amor à pátria, ufanismo, solidão, a terra que amava. O Leonardo fala saudade da terra natal. A Gabriela fala, ele está sentindo amor pela pátria. Olha, muita participação aqui, saudade dessa terra. A aluna Renata, saudade também. Então, a saudade predominou. Tem esse sentimento de amor, claro, pela pátria, mas eu acho que o sentimento de saudade por ele não estar no local que ele queria, né? Esse poema foi composto pelo Gonçalves Dias, ele estava em Portugal, sentindo saudade, né, do lugar de nascimento, da sua terra natal, né? Então, olha, tem esse esqueminha aqui que eu fiz para a gente poder pensar um pouquinho melhor. No poema romântico, Canção do Exílio, o elemento espaço se apresenta como forma de oposição, né? Existem 2 espaços que se opõem, estabelecida entre 2 nações, né? De um lado, a pátria, que é o Brasil, e do outro lado, o exílio, que é Portugal, né? O K para o poeta, para o eu lírico, no caso, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, o K é Portugal, porque lá ele tem saudade. E lá ele se sente sozinho à noite. O K para ele é Portugal. Nós aqui, pelo menos acredito que todos que estão assistindo estejam no Brasil, né? Para nós é o lá. O lá é o Brasil. E no Brasil, a felicidade é a mais prazer. Olha só, Portugal, Brasil. Saudade no K dele, felicidade no lá, que é onde nós estamos, Brasil. Ficou confuso? Mas Brasil, vamos lá. K, Portugal, saudade, sozinho à noite. Lá, Brasil, felicidade e mais prazer. Ou seja, o poema se estabelece a partir da estrutura de 2 espaços. Um espaço triste e um espaço mais alegre, né? Aí posso ler a resposta do Claro, Diego, que vai bater com o que você vai explicar favor. agora? O Diego, ele fala assim, a Canção do Exílio trata de elementos nacionais como previsto no romantismo e da saudade do eu lírico com o país de origem. Olha que legal, eu vou acrescentar para você Diego. na tela. Esteticamente, o romantismo evidencia uma exaltação aos elementos nacionais, à natureza, ao país. No gênero textual apresentado, podemos perceber que a linguagem utilizada se distancia da erudita, ou seja, não é mais tão complicada, culta, aproxima-se da popular, da linguagem que retrata as condições e situações da época. Gente, revisando um pouquinho o romantismo, foi a época em que os escritores começaram a simplificar as narrativas. Você tinha aquelas grandes epopeias, né, do século, sei lá, que inspiravam Camões, por exemplo, com os Lusíadas, né? Você tinha a Santa Rita Durão com o Caramuru, poemas complicados de ler, histórias complexas. Agora não, com o romantismo, as histórias passaram a ficar mais simples, os poemas ficaram mais simples. Então você não tem mais aqueles poemas complicados de entender, não, ficou popularizado. No romantismo, você traz a literatura mais para o povo, né? Então todo mundo entende quando eu falo, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, isso é popular demais. E isso é na literatura, no poema, né, no lirismo. Nas narrativas, nós temos um exemplo que trata do mesmo assunto. Falando de Brasil, Iracema, de José de Alencar. Tá? José de Alencar, ele conta a história de uma índia que tem um Brasil... ela vive num Brasil, mas nas florestas, na floresta. E essa floresta ela é um local ideal para ela, é um local onde ela é feliz. Vamos ler um trechinho, a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. Tá? Um trechinho do capítulo 2 de Iracema, onde descreve um pouquinho ela. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
a virgem, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Notem que eu diferenciei no título, né? Aqui, ó, personagem Iracema, a descrição dela, que é muito além daquela serra, explicando a Iracema. E aqui o personagem Martim, diante dela, toda a contemplá-la, tal. Ou seja, temos dois personagens. O narrador ele vai trazer esses dois personagens num amor impossível. Martim é português, Iracema é indígena, índia, né? Ele é católico, cristão, ela tem uma função quase sacerdotal, ela na tribo dela, ela tem que manter-se pura, virgem, eles são apaixonados, ele é amigo de uma tribo rival, a tribo dela, ou seja, tudo é uma espécie de Romeu e Julieta do Brasil. E esse livro, este romance, que era para ser um poema, ele transformou em livro, Alencar fez isso, ele é uma espécie de romance fundador do Brasil, onde ele quer falar, olha, o Brasil surgiu assim, da junção entre Martim, o português, e Iracema, tanto que Iracema, vou até trazer para aqui, Iracema é um anagrama da palavra América, se você misturar as letras aqui, de Iracema, você forma a palavra América. Então, vamos lá para as descrições, olha só, na tela novamente. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Ou seja, Iracema é sempre comparado ao quê? A asa da graúna, talhe de palmeira, favo de jati, corça selvagem. Note que a Iracema é sempre comparada com alguns elementos mais selvagens, né, mais ligados à natureza. O Martim, mesmo quando ele é comparado a algo da natureza, é algo que foge da floresta. Por exemplo, o espírito da floresta é algo que vaga pela floresta, algo mais livre. A areia que borda o mar, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, ele é um português. Águas profundas, né, águas profundas, ou seja, os elementos pelos quais a Iracema são comparados são muito mais ligados à terra e o Martim muito mais ligados ao ar e à água. Ou seja, eles são diferentes, né? E aí, uma questão para a gente pensar junto. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho dela. Qual é o efeito de sentido o narrador cria ao utilizar tantas metáforas comparando Iracema aos elementos naturais? Eu acho que eu respondi, né? Ele coloca, na verdade, a integração entre Iracema e a natureza. Ou seja, Iracema e a natureza são uma coisa única. O que vem mexer naquilo, criar uma espécie de conflito, o Martim. Então, quando a gente lê um livro, a gente tem que perceber todos esses elementos. Então, Iracema e a natureza seria transcrever o Brasil, essa coisa do brasileiro, professor Mauro? Iracema é o Brasil sem o português, sem o europeu. É o Brasil na essência. Na essência. Ou seja, de um lado você tem lá o Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, cantando o Brasil. Do outro lado, nós temos o José de Alencar falando, olha só, eu sei falar o mesmo assunto de outra forma. Isso é literatura, né? O que faz o texto pertencer ao romantismo, ao realismo, a outra escrita literária? A pergunta é essa, a gente responde aqui para vocês, porque está acabando o tempo, né? Nesse caso, o que faz o texto pertencer a uma estética ou a outra é uma porção de elementos que nos leva a pensar, olha, o autor é mais subjetivo, ele é mais objetivo, ele usa mais figuras de linguagem, usa menos, até o número de reticências e pontos de exclamação. Um texto romântico, note, tem muito mais pontos de exclamação, porque é muito mais feito para ser entoado, um texto realista, para ser mais refletido, para ser mais contido. Então, tudo isso muda uma escola literária, um estilo literário para outro estilo literário. Vamos falar mais sobre isso ao longo dessas aulas, dessa sequência de atividades, do canal Aprender Sempre. Não pense que ficou corrido, jogado. Vamos voltar a falar de metáfora, falar de metonímia, vamos falar de texto literário, não literário, falar de romantismo, falar de realismo. Aguardem, tá bom? Então, vamos lá. O que nós fizemos hoje na tela.
Hoje, nós, de maneira panorâmica, porque é a primeira aula, né, lemos o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Lemos também o excerto do romance Iracema, um trecho muito curto. Leiam esse livro que é maravilhoso, José de Alencar. Leiam este livro. Nós relembramos alguns conceitos importantes. Metáfora, né, que é uma comparação, né, de outra maneira assim, um como. Poema, lemos o poema, um trecho de um romance, poema é o lírico, no romance tem lá o narrador, ou seja, vamos aprofundar isso em outras aulas. Texto literário, texto não literário, e isso falamos com muito mais profundidade, né, porque nisso talvez nós não voltemos mais nessa sequência. E falamos sobre a tradição literária, sobre o que leva um texto a ser romântico, outro a ser realista. São várias especificidades que trataremos ao longo desta sequência de atividades. Tá certo? Não esqueça de você, tá aqui na tela, baixe esse PDF aí, consiga o caderno do aluno e responda as páginas 6 a 10, tá certo? São as aulas 1 e 2, provavelmente, é isso aí. E o recado também em relação às tarefas, gente, fiquem calmos, professores. Os alunos vão receber a notificação no aplicativo. Tenham calma que a tarefa vai chegar. Exato, tá? Estamos terminando a aula agora, daqui a pouco vamos dar uma outra aula para o EJA, então a gente tá muita correria. Tá milhão. E amanhã, segue a gente no Instagram. Segue Língua Portuguesa, _M, para você dizer o que você achou da nossa aula. Não esqueça de avaliar a nossa aula, tá aí na tela, olha só, dizer o que você achou, se inscreva no canal, dá o joinha, curte, compartilha, é isso aí, fale tudo o que você pensa, mas de maneira educada, porque nós somos muito sensíveis. Vou bater no microfone. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu! Tchau, gente, até!